Amém, irmãos? Tudo tranquilo com vocês? Friozinho maravilhoso, né? Tem alguns irmãos aí que só querem estar na frente do fogão a lenha. Chimarrãozinho, conversa com a esposa. Deus é bom demais. Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 26. Tudo certo? Acharam? Glória a Deus. Passo a ler então, a partir do versículo 1. 2 Crônicas, capítulo 26. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, o de Jabné e o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal, e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado. Também nos vales como nas campinas tinha lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maceias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou o rei Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Mas havendo-se já fortificado, exaltou o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mister. Sai do santuário, porque transgrediste.
nem será isso para a honra tua, da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa. E apressadamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. E morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Descansou Uzias com seus pais, e com os seus pais o sepultaram no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram: ele é leproso. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Amém, irmãos? Eu não sei para você, mas só a leitura desse texto já gerou temor em mim o suficiente. Nós estamos em alguns cultos sobre cura, e eu queria falar um pouquinho sobre esse camarada, sobre esse rei Uzias. E eu vejo que o maior desafio para nós não é simplesmente começar bem, mas é terminar bem. Porque começar bem, irmãos, fala de um prazo pequeno, fala de um tempo pequeno. Para começar bem, nós não precisamos de muito tempo, porque o começo já fala por si só, é o começo. Mas terminar bem vai exigir de nós tudo. Vai exigir constância, vai exigir perseverança, vai exigir determinação, vai exigir foco no propósito de Deus, foco na vontade de Deus. Mas nós vemos esse camarada aqui, esse rei Uzias, com alguns grandes desafios. E ele se tornou rei muito jovem, aos 16 anos. E nós vemos aqui a palavra de Deus falando algumas coisas que ele fez, a forma com que ele viveu, as coisas que ele edificou. E nós vemos também ao longo dessa caminhada um fracasso no final, porque o nosso desafio sempre vai ser começar bem e terminar bem. O nosso desafio sempre vai ser dar continuidade àquilo que nós começamos. E isso é desafiador para mim e para você, porque vivemos dias que de fato são dias difíceis, são dias desafiadores, porém o Senhor tem levantado um exército de valentes, que mesmo em meio à pressão, que mesmo em meio às dificuldades, que mesmo chorando com lágrimas, vão olhar para o propósito, para a vontade de Deus, e não vão desistir daquilo que o Senhor falou. Vão continuar. E o desejo do Senhor é nos curar. O desejo do Senhor é restaurar as nossas vidas. Então esse camarada, ele começou a reinar em lugar de seu pai. Mas nós vemos aqui no versículo 4, você já pode olhar comigo, um elogio sobre esse camarada. E fez o que era reto perante o Senhor, segundo o que fizera Amazias, seu pai. Esse camarada, ele começou bem, e ele fez algumas coisas que eram de retidão diante do Senhor. Mas nós vemos algumas coisas que depois no final não agradavam mais o Senhor, porque aquilo que levantou ele foi a mesma coisa que derrubou ele, porque ele não soube lidar com o sucesso, ele não soube lidar com o reinado, com o governo que estava sobre as suas mãos. E eu vejo que um divisor de águas na nossa vida e na vida dos cristãos é quando eles fazem simplesmente o que está escrito de uma forma tão simples, mas tão bonita, no versículo 5.
Se você fizer isso, irmãos, e decidir dar uma continuidade, você não vai parar. Você vai continuar. Olha o que diz no versículo 5. Vou ler o 4 e um pouquinho do 5. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Nós vemos em primeiro momento da história do rei Uzias uma parte de um coração reto diante do Senhor, uma parte de um coração curado diante do Senhor, fazendo as coisas para o Senhor, aonde o próprio Senhor estava o ajudando a vencer os inimigos. Então nós vemos algumas atitudes de um coração curado, de um coração que tem a mão do Senhor a seu favor. E no final do texto, nós vemos a história de um coração que acabou sendo um coração ferido, um coração que agora precisava do toque do Senhor, porque se tornou um coração inflamado. Então eu queria falar alguns tópicos de pessoas que de fato são pessoas curadas, são pessoas com o coração alinhado com o Senhor. Em primeiro momento, se você quiser anotar, você pode anotar que pessoas curadas vão andar em retidão diante do Senhor. Pessoas curadas vão se propor a buscar a Deus, como fez o rei Uzias. A Bíblia diz que ele propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Então o coração curado, irmãos, ele vai buscar a Deus. Agora a Bíblia diz que enquanto ele buscou a Deus, Deus o fez prosperar. Deus não chamou a igreja, toda a igreja, que somos nós, para a riqueza, mas Deus chamou toda a igreja para a prosperidade. Deus não chamou toda a igreja para a riqueza, mas chamou toda a igreja para a prosperidade. E quando falamos sobre prosperidade, logo já pensamos em valores financeiros. Mas quando eu falo sobre prosperidade, eu falo de uma vida progressiva diante de Deus, aonde você é próspero em todas as áreas da sua vida, claro, sendo aperfeiçoado todos os dias. Mas você é próspero no seu casamento, porque o seu casamento, a cada dia que passa, está se tornando melhor. Você é próspero financeiramente, porque a cada dia que passa, as suas finanças estão se alinhando com o propósito de Deus. Você é próspero no seu trabalho, porque você começou de certa forma como funcionário, mas tem melhorado. Você é próspero como um pai de família, porque você educava os seus filhos de uma forma, mas agora alcançou a maturidade e já está educando de um nível mais elevado. Porque enquanto a gente busca Deus, nós prosperamos. E prosperar, irmãos, fala de uma vida progressiva. Tem pessoa que é rica, mas não é próspera. Às vezes a gente olha para algumas pessoas, a gente pensa que elas são prósperas, mas muitas vezes elas não são. Porque nós temos duas escolhas muitas vezes: ou a gente pode ser rico por herança, uma herança terrena, ou a gente pode ser próspero por intimidade. O que você prefere? Porque, sabe, irmãos, ainda que você esteja bem em determinada área, se isso não foi produzido pela intimidade, talvez você não vai conseguir andar de forma progressiva na presença de Deus. Tem muito rico que vive uma vida regressiva, regredindo. Quanto mais o dia passa, as coisas pioram. Mas tem muita gente que não é rica e vive uma vida progressiva, porque as áreas da sua vida estão numa crescente, estão avançando, e esse é o meu e o seu desafio. Porque nos dias em que esse rei buscou ao Senhor, a Bíblia diz que ele prosperava. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você olha para a sua vida, se eu olho para a minha vida,
e eu noto áreas da minha vida que não estão numa crescente, eu preciso parar um pouco, porque tem um sinal de alerta. Eu preciso reavaliar algumas coisas, sabe por quê? Porque a vida de um cristão genuíno na presença de Deus é uma vida progressiva, é uma vida de crescimento. Eu não posso ser o mesmo Fabiano daqui 5 anos, eu tenho que ser um cara diferente, eu tenho que ser um cara melhor. Eu não posso ser o mesmo marido daqui 5 anos, eu tenho que ser um marido melhor, porque a vida com Deus ela é progressiva. Agora tem gente que parece que quanto mais o tempo passa, pior fica. Nós precisamos avaliar o nosso coração e ver áreas da nossa vida ao qual o Senhor deseja que nós venhamos dar uma resposta a Ele. Esse camarada era reto, ele buscou ao Senhor e ele prosperou muito. O seu reinado se tornou um reinado de fama, um reinado que muitos olhavam, era um reinado aonde se tornou referência para muitos. Como está a minha vida? Como está a sua vida diante daquilo que você tem vivido com o Senhor? A sua vida, a minha vida é uma vida progressiva? Quanto mais o tempo passa, mais a gente precisa crescer na presença de Deus. Então pessoas curadas, elas buscam a Deus. Pessoas curadas, elas vão prosperar, elas vão andar numa crescente na presença de Deus. Amém, irmãos? Versículo 6, a Bíblia diz que ele saiu e guerreou contra os filisteus. Pessoas curadas, cristãos de verdade, são guerreiros do Senhor. Eles vão sair para guerrear, eles vão sair para fazer algo a mais para o Senhor. Eles vão ser guerreiros, eles vão ser ousados. E o que é mais interessante é que se você ler o versículo 6, o 9 e o 10, fala que ele edificou cidades e ele edificou torres. Porque dentro daquilo que o Senhor havia o chamado, dentro daquilo que ele estava fazendo, ele estava andando numa crescente. O seu reino estava expandindo, as coisas estavam fluindo, os inimigos estavam sendo abatidos. Então ele edificou cidades, ele edificou torres. E quando nós falamos sobre edificar cidades e edificar torres, irmãos, nós podemos pensar até em coisas materiais, porque o nosso Deus é o dono da matéria-prima. E Deus nunca teve problema com coisas materiais. Você sabia disso? Deus nunca teve problema com coisas materiais. Deus nunca teve problema de você alcançar alguns sonhos, algumas coisas que você gostaria. Agora Deus sempre teve problema com a motivação de buscar as coisas materiais. Porque em Gênesis capítulo 11 da Torre de Babel, o problema não era a torre, o problema era a motivação de exaltar os seus próprios nomes. O problema é quando eu faço coisas de mim para mim mesmo e para mais ninguém. O problema é quando eu faço coisas que visam só o meu próprio umbigo. Então o Senhor não aprova. Agora, quando o que nós edificamos, tanto da parte de Deus, sendo usados por Deus, dentro das pessoas, e até de forma material, mas para o propósito, para cooperar com a vontade de Deus, então o próprio Senhor, Ele se agrada disso. Entenda algo, pessoas curadas são chamadas a edificar. Você pode anotar se você quiser. Pessoas curadas são chamadas a edificar. Você acha que o Senhor se entristece com a construção matéria, agora que eu estou falando, lá da chácara? Ele não se entristece, porque aquilo coopera para a sua vontade. Você acha que o Senhor Ele se importa porque agora você ganha mais, porque agora os recursos estão? Ele se importa sempre com o teu coração. Ele se importa de como o seu coração se porta diante das novidades que chegam a você. É isso que Ele se importa. Porque o tempo todo que o Senhor vem querendo resgatar é o nosso coração.
coração correto diante de Deus. Toda construção que visa poder e glória para o homem é confundida por Deus. Por isso que houve confusão, divisão em Gênesis capítulo 11. Agora, toda construção que produz glória e honra para Deus é prosperada por Deus, e o próprio Deus vai prover os recursos necessários. Ele é o mais interessado. Agora, onde está a motivação desse coração de fazer todas essas coisas para o Senhor? Nós vemos um camarada que por um determinado tempo da sua caminhada fez o que era reto, buscou ao Senhor, prosperou, edificou, tinha tantas coisas, estava indo tudo bem. E muitas vezes, irmãos, as coisas estão indo bem com a gente, só que a gente não sabe lidar com algumas coisas que vão aparecendo no meio do caminho. A Bíblia diz no versículo 11 que tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas. Pessoas curadas e alinhadas têm um exército cooperando junto com elas. Não andam sozinhas, não lutam sozinhas, estão sempre sendo pessoas acompanhadas. Não vão precisar se preocupar, será que eu estou sozinho nessa? Querido, se é da vontade de Deus, tem um exército que está com você nessa. E aqui nós podemos trazer para várias áreas da nossa vida. Não importa o que você precisa vencer, não importa qual é o desafio, o Senhor aprova isso. Estamos juntos com você. Você tem apoio, você não está sozinho. Às vezes vem um sentimento de solidão para nós. Como eu vou conseguir vencer tal coisa? Querido, a igreja se chama corpo, e é juntos que nós vamos vencer algumas coisas. Tem pessoas que já deram passos que nunca imaginaram que teriam que dar na sua vida, mas eu tenho certeza que o Senhor vai honrar, mas só estão conseguindo vencer por causa do Senhor, através do exército do Senhor que se chama igreja. O Evangelho, ele é desafio para as nossas vidas. E a Bíblia diz que Uzias, ele tinha um exército junto com ele. E depois a Bíblia diz que ele começou a dar escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas para tirar pedras. Sabe por quê? Porque um homem que representa aquilo que o Senhor está fazendo, ele é usado para equipar pessoas. Um homem que representa aquilo que o Senhor está fazendo, ele é usado para equipar pessoas, não só para ter um exército junto com ele, mas para que essas pessoas tomem posse de algumas ferramentas que as ajudam a vencer as guerras que tem pela frente. E esse é o nosso grande desafio como igreja. Agora você vê que reinado glorioso, um exército ao seu favor, pessoas preparadas, pessoas equipadas, buscando ao Senhor. Mas isso tudo requer um equilíbrio da minha vida e da sua. Porque ou nós podemos ser prósperos como resultado de uma busca a Deus, ou nós podemos não ser prósperos pelo fato de não buscar a Deus, e isso ser apenas uma herança. Agora, entre não ser próspero e próspero, no centro está buscar a Deus. Tudo que você faz e tudo que você alcança tem que se resumir à intimidade com o Senhor. Se eu me tornei próspero, eu preciso focar na intimidade com o Senhor, é por causa do Senhor. Não esquece, irmão, da onde Deus te tirou. Não esquece o que Deus fez na tua vida. Não esquece como você chegou aqui para congregar. Não esquece, porque essas coisas vão guardar o teu coração para tempos difíceis e tempos bons. Não esquece do quanto você sofreu sem o Senhor.
Não esquece de quantas consequências você teve que passar, mas foque tudo sempre na busca pelo Senhor, porque essa é a base da minha e da sua vida, amém? Agora ele alcançou tantas coisas, e a Bíblia diz que, versículo 16: havendo-se já fortificado, exaltou o seu coração sobremaneira, exaltou o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões. Então não esqueça, um coração curado, ele busca a Deus, ele edifica, ele tem guerreiros, ele equipa pessoas. Mas agora esse coração, ele precisava do toque do Senhor, porque a Bíblia diz que esse coração, ele se exaltou. E quando esse coração se exaltou, quando esse coração se tornou soberbo, veio a transgressão, veio o pecado, veio coisas que não agradavam ao Senhor. Aquilo que elevou ele foi a mesma coisa que derrubou ele, porque ele esqueceu quem ele era antes do desenvolvimento do seu reinado. Você não pode esquecer, querido, quem você é antes do Senhor tocar você. Você não pode esquecer que sem o Senhor você não é nada. Sem o Senhor você não consegue avançar. Que sem o Senhor as coisas se tornam difíceis. Que sem o Senhor é difícil vencer. Que sem o Senhor é difícil avançar. A Bíblia diz que ele foi queimar incenso no altar do incenso. Porque gente que precisa de cura começa a fazer coisas que Deus não mandou fazer. Gente que precisa de cura começa a fazer coisas que Deus não as pediu para fazer. Começa a exercer funções que está na sua cabeça, porque Ele colocou o seu reinado acima de muitas coisas, sua própria capacitação acima de muitas coisas. Deixa eu dizer para você, nunca valorize pessoas pelo poder que elas têm, não simplesmente pelo poder, mas pelo reconhecimento da função que ela exerce. Amém, irmãos? Porque ele era rei e sufocou o que era a função do sacerdote. Mas ele era rei. E aí, mesmo que ele era rei, ele deveria ter respeitado a função do sacerdote. Não compare poder para ver o nível de valorização, mas reconheça a função do outro e faça a sua função. Faça aquilo que o Senhor chamou você para fazer. Ele acabou se metendo em coisa que não agradava o Senhor. Ele acabou fazendo coisas que de fato não agradavam ao Senhor. E a Bíblia diz que vieram muitos sacerdotes para repreender ele, para falar muitas coisas para ele, que aquilo não era função dele, que ele nem deveria estar ali. E a Bíblia diz que ele se indignou no seu coração. Deixa eu dizer para você, querido, se você vive uma vida de indignado, é porque você precisa ser curado, é porque você precisa ser tocado, você precisa ser transformado. Eu preciso ser transformado. Os sacerdotes vieram falar para ele: isso não é função sua. A Bíblia diz que ele se indignou. Por quê? Porque ele era rei, mas esqueceu que não era função dele aquilo que ele tinha feito. Se você muito se indigna com coisas, querido, você precisa do toque do Senhor. Reconheça quem você é. Eu preciso reconhecer quem eu sou no Senhor. Sabe por que ele ficou indignado? Porque pessoas que estão com seu coração ferido não conseguem mais lidar com a repreensão. A maior prova de que você está enfermo é quando você rejeita a repreensão da sua vida. Reclamação. E se você grita, é porque tem ferimento.
Se você grita, é porque tem coisa doendo aí. Por isso que ele não soube lidar com a repreensão, porque o coração já tinha se exaltado. Ele não saiu da vontade do Senhor quando ele transgrediu, ele saiu quando o coração se exaltou. Tem muita gente que acha, pequei e saí do propósito. Querido, você saiu do propósito quando você permitiu que o pecado agisse dentro de você, nos seus pensamentos, no seu coração, no seu agir, naquilo que você maquinava dentro de você. O pecado é só a consequência daquilo que já estava dentro. Fiz tal coisa, foi só resultado daquilo que você permitiu alimentar dentro de você. Tem pessoas, irmãos, que são boas para o ensino, mas são ruins para o aprendizado. E quando eu falo que são boas para o ensino, eu falo boas para o ensino a nível de disposição, não ao nível de qualificação. Porque elas são boas para o ensino, porque elas são dispostas. Na verdade, o que te capacita a ensinar com qualidade é aprender com humildade. Quer ser um bom professor na área do ensino? Seja um bom aluno na área do aprendizado, por favor. Tem pessoas dispostas a ensinar, mas não são qualificadas. Te amo em Cristo, você é top, você é 10, você é isso, você é aquilo. E quando vem a repreensão, continua sendo top? Quando vem a exortação, continua sendo top? Quando o seu discipulador, o seu pastor olha para você e diz: querido, eu vejo que você precisa de mudança nessa área, como que você fica? Só aponta o dedo, parece até um inimigo, Satanás na minha frente. Como que você se porta? Um coração humilde que reconhece os seus erros. O que capacita você para o ensino é a disposição para o aprendizado. Antes de ser um bom professor, você precisa ser um bom aluno. Não tem outro caminho, irmãos. Tem gente que até hoje está arrebentada dentro do casamento, porque enquanto tem presente, tem love, te amo baby, lua de mel, é loucura total. Quando a esposa fala uma verdade pro camarada, vira um pitbull solto. Acabou a lua de mel. Que mulher, não me valoriza em nada, só me critica. E ao contrário também acontece. Nós precisamos entender, irmãos, que a repreensão, ela vai nos capacitar como igreja a viver com mais unidade. Eu peço ao meu redor pessoas que falem a verdade para mim. Vai doer, eu vou gostar? Não vou. Quem é que gosta? Quem é que gosta? Que marido que gosta de ouvir da esposa: você é um grosso? Eu não gosto. Ai, você é grosso às vezes? Sou. Bem-vindo ao clube dos homens falhos. Deixa eu dizer para você que quer casar: se você ainda não aprendeu a perdoar dentro de casa, por favor, não case. Porque casamento se resume a uma palavra: perdão. Quem não sabe perdoar, irmãos, dificilmente vai ter um casamento top. Sabe por quê? Porque casamento tem conflito, tem aperfeiçoamento de Deus. Se você não souber liberar perdão, você vira um feridento. Se você não souber liberar perdão, você vira um magoado, um ofendido. Para casar tem que saber liberar perdão. Para casar tem que olhar nos olhos e dizer: eu errei com você, eu fui estúpido dessa vez, me perdoa. Me perdoa, te perdoo. Irmãos, quantas vezes eu tive que pedir perdão e ainda tenho. Porque casamento precisa estar na vontade de Deus, mas precisa fluir na base do perdão, onde os dois estão dispostos a se humilhar. Agora esse camarada aqui, ele ficou indignado. Deixa eu dizer para você uma coisa: a igreja não é perfeita, amém? A igreja é madura em algumas áreas.
Mas se você anda muito indignado com a igreja, cuide o seu coração. Não estou dizendo que a igreja não erra, que os demais irmãos não erram. Eu estou dizendo que muita indignação, quando o espírito crítico bate no coração, irmãos, cuida, é sinal de coração exaltado, é sinal de coração que precisa do toque do Senhor. Ah, mas aquele camarada lá me repreendeu. Ah, aquele líder, o que ele pensa que é? Meu discipulador, o que ele pensa que é? Até há poucos dias estava ali daquele jeito. E você fica indignado, você fica louco por dentro. Isso significa que você precisa de um toque. Porque ainda que pessoas errem com você, a questão é de que forma você vai lidar com o erro dentro do seu coração. De que forma você vai lidar com todas essas coisas? Tem pessoas, irmãos, que oram e não são curadas, porque não decidiram liberar perdão. Tem coisas que não é só com oração, irmão, é posicionamento, é postura de olhar no olho e dizer: eu errei com você. Deixa eu dizer algo para você. Tem casamento que não experimenta do melhor sexualmente por causa de falta de perdão sendo liberado. Eu oro para que Deus faça algo nessa área, mas você não libera perdão. Tem uma mágoa de 10 anos atrás, e quando você vai ter intimidade, você lembra, e isso está matando você por dentro. Libere perdão se você quer ser curado pelo Senhor, por favor. Libere perdão, não importa o quanto você foi ferido. A questão é que você foi redimido pelo sangue de Jesus. A questão é que Jesus alcançou você. O Senhor está chamando a geração dos perdoadores, a geração dos que entenderam aquilo que o Senhor quer fazer. Cuidado com a indignação do seu coração. Coração orgulhoso precisa do toque do Senhor, e isso vai trazer pecado. Pessoas que precisam de cura vão ser pessoas indignadas, vão ser pessoas amarguradas dentro de si. Olha o versículo 19 comigo, por gentileza, queridos. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes. Aonde que ele teve lepra, irmãos? Na testa. Agora o interessante, por que ele teve lepra na testa? Sabe por quê? Porque o orgulhoso, ele precisa vencer a fortaleza da aparência. Ele precisa vencer a fortaleza de que ele é bom. A lepra em Uzias era para que ele restaurasse a sua visão de si mesmo. Ele estava com uma visão equivocada dele mesmo. E quando a gente tem uma visão equivocada de nós mesmos, a gente se sente injustiçado por todos que andam ao nosso redor. Porque eu me enxergo de uma forma e eu quero que o Samuca me enxergue dessa forma. Mas eu não sou da forma que eu estou me vendo. Eu sou o que sou por causa de Jesus. Na verdade, sem Jesus eu sou um leproso. Então não adianta eu querer que o Samuca me olhe de outra forma. Porque o orgulhoso, o coração que está enfermo, irmão, ele precisa vencer a fortaleza da aparência. Ele precisa dar a volta por cima. Por que você acha que a Bíblia diz em Tiago 5,16: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados? Por que não é só orar ao Senhor? Tem que ser uns aos outros. Porque a gente precisa vencer a aparência. A gente precisa vencer a aparência, irmãos. O meu desejo é que quem anda ao meu redor não pense que eu sou perfeito. E se você pensa, já pode cair por terra isso. Mas que quem anda ao meu redor olha para mim e diz que o Fabiano é muito falho, mas ele pede muito perdão e dá a resposta diante daquilo que ele fala. Irmãos, essa é a marca de cristãos que estão vivendo o propósito de Deus. Você não precisa passar uma imagem de perfeito.
mas você tem que passar a imagem de alguém que não é orgulhoso, que pede perdão quando tem que pedir perdão, que chora quando tem que chorar, que se humilha quando tem que se humilhar. Esses são os cristãos vencedores. Esses são os cristãos que conseguiram vencer. Agora, por causa da indignação, por causa do orgulho, ele ficou leproso na testa. Sabe por quê? Porque tem muita enfermidade espiritual, enfermidade física, que é só resultado de uma enfermidade espiritual. Agora ele recebeu no físico algo que já estava no coração. E por isso o desafio para mim e para você de liberar perdão. Porque tem muita gente que às vezes até ora ao Senhor e diz: Senhor, por que tu não me curas? Mas os céus estão dizendo para você: por que tu não te humilha? Eu quero te curar, mas tu precisa te humilhar. Aparência e cura não combinam. O que combina com aparência é enfermidade. O que combina com cura é transparência. É isso que combina com cura, é confissão. Eu quero tocar você, mas você precisa se humilhar. Reconheça que você não é tão bom assim. Na verdade, irmãos, o maior prejuízo do orgulhoso é que ele acha que ele é ferido pelas pessoas. E quem sabe de fato é. Mas o maior prejuízo do orgulhoso é que ele acaba sendo ferido pelo próprio Senhor. Porque a Bíblia diz que quem feriu Uzias foi o Senhor. Pior do que ser ferido por pessoas é conservar aquilo que vai fazer você ser ferido por Deus. Deus é amor? É. Mas Ele é Pai. Ele é justo. Versículo 20. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. É o Senhor que lida com o orgulhoso. Não importa o quanto você foi ferido. Toda vez que tem contenda, irmãos, tem orgulho. Isso é uma regrinha básica na nossa vida. Sempre que tem briga no casamento, tem orgulho no meio. Beleza? Sempre. Deu briga, tem orgulho. O Senhor deseja restaurar o nosso coração. E a Bíblia diz que, por causa de tudo isso que aconteceu com Uzias, ele ficou separado em uma casa até morrer. Quem fez ele ficar sozinho não foi a igreja, não foi o exército, não foi os sacerdotes. Sabe quem foi? Foi o seu próprio coração. Você pode ver ministérios que estão desfalecendo. Continua no ministério, que está morrendo, geralmente está vivendo uma vida de solidão. Sabe por quê? Porque a solidão é o campo dos enfermos. Se você vive solidão, querido, você está enfermo. Porque a Bíblia diz que enquanto Uzias era reto diante de Deus, a Bíblia diz que ele tinha um exército. Mas quando o orgulho veio, a Bíblia diz que ele ficou sozinho. Liga o alerta. Se você está muito sozinho, ou você mesmo se joga no mundo da solidão, é porque você precisa do toque do Senhor. É porque você precisa da restauração da parte do Senhor. E é como eu digo, irmãos, a igreja ela não é perfeita. Mas você sabe qual é a frase do enfermo, do coração inflamado? Sabe qual é a frase? Aí ele começa assim: porque a igreja não ama, porque a igreja não cuida, a igreja não presta. Eu quero dizer para você, a igreja não é perfeita, mas a igreja ama, e isso é mentira do diabo.
porque tem pessoas se doando de coração, então a igreja ama. Peca talvez em algumas áreas do amor, mas ela ama. Mas quando a gente está ferido, a gente desvaloriza as coisas, porque a igreja não ama, porque o discipulador não discipula, porque a igreja não isso, porque a igreja não aquilo. Querido, ore para que a lepra saia, por favor. Senão você vai ficar sozinho, dizendo que todo mundo é ruim, mas não vai perceber que é só você que está sozinho. Será que todo o restante está errado e você está certo? E eu estou certo? Solidão é para aqueles que estão enfermos. Solidão é para aqueles que pecaram. Não passe pela solidão, ela é terrível. Não passe pela solidão, ela é terrível, ela destrói você. Não saia da sua boca: a igreja não ama, a igreja não cuida, a igreja não presta, isso não é igreja. Não fala isso. Ore ao Senhor, para que o Senhor trate o seu coração, que eu venha orar ao Senhor, para que Ele trate o meu coração, porque os enfermos ficam indignados, porque eles já passam a sua vida vivendo em torno das suas próprias mazelas. Quando você é curado, a sua visão é restaurada. Sabe por que você não tem expectativa de uma mudança? Porque você está enfermo e você só fica em função da tua enfermidade. Você imagina aquela mulher encurvada, que ela precisava do toque do Senhor. Agora ela está lá encurvada. Quando ela estava encurvada, a sua visão era limitada. Mas se você for tocado na sua enfermidade, a sua visão fica mais ampla. Você passa a ver o que não via. Por quê? Porque o Senhor o tocou. Ore nessa noite simplesmente por uma coisa: Senhor, me toca. Por favor, Senhor, me toca. Só isso. Me toca, Senhor. Eu preciso ser tocado por Ti, porque eu não acredito mais no Teu chamado, eu não acredito mais na igreja, eu não acredito mais no meu casamento, porque eu estou enfermo e eu preciso ser tocado. Me toca, por favor. Se você só fizer uma oração genuína para o Senhor nessa noite, dizendo: Senhor, me toca, já valeu, querido, já valeu. E você se posicionar, já valeu. Sabe, irmãos, Deus faz algo sobrenatural através da oração, mas Ele faz algo sobrenatural através do posicionamento. E nesta noite a gente vai orar aqui na frente, mas não vai ser só oração, vai ser posicionamento. Amém? Porque tem coisas que não vão sair só por causa da oração. E isso não é porque a oração não é poderosa, mas é porque o nosso coração é que não quer cura, ou não quer corresponder à renúncia para alcançar a cura. Então essa noite é uma noite de desafio. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Tiago 5,16. Confissão é o caminho. Transparência é o caminho, irmãos. A aparência, ela sempre vai visar a enfermidade, e a transparência, ela sempre vai visar a cura. Porque ser transparente é vomitar aquilo que impede você de ser tocado, que impede você de ser curado pelo Senhor. Não seja como esse camarada que começou tão bem, mas acabou vivendo uma vida de solidão, porque não conseguiu vencer alguns desafios. Quero motivar você que quer ser curado nessa noite a liberar perdão. Liberar perdão para dentro da sua casa, liberar perdão para o seu marido, liberar perdão para coisas que aconteceram há 10 anos atrás, que talvez você até nem conversa com o seu marido porque dói demais, mas quando você está sozinha, você chora. Marido, liberar perdão para a esposa, liberar perdão
se você se desentendeu com alguém. Sabe por quê, irmãos? Porque o perdão, ele é uma oportunidade de restauração. É interessante que perdão atrai perdão. Você já percebeu isso? Irmãos, teve vezes que eu errei com a minha esposa e eu disse para ela: amor, me perdoa, eu errei com você. Porque pensa em Galdério, que errou bastante já, irmãos, várias erradas, mas eu estou aqui porque eu sou perfeito? Não, porque eu pedi perdão. Porque o perdão promove pessoas. E muitas vezes com o coração arrebentado e triste, passando por crises, eu disse: amor, me perdoa. E sabe o que aconteceu? Ela começou a chorar e olhou nos meus olhos e disse: amor, também me perdoa pelas coisas que eu errei. Porque perdão atrai perdão. Muitas vezes você quer que o outro peça perdão, mas você não quer pedir perdão. O caminho para o outro pedir perdão é você pedir perdão. Quando eu conheci o Senhor, comecei a congregar, e algo que eu conto que foi muito forte para mim, mas eu havia me desentendido com a minha avó. Eu disse para ela: eu nunca mais coloco os pés aqui. Fiquei 6 meses sem lá. Quando eu voltei lá, eu voltei com o coração arrependido. Eu disse: vó, me perdoa por tudo que eu fiz. Ela começou a chorar e ela olhou para mim e disse: a avó nunca quis ferir você, meu neto. Me perdoa também. Sabe por quê, irmãos? Porque perdão atrai perdão. Quanto mais você pede perdão, mais pessoas pedem perdão. Talvez você pense assim: queria tanto que meu marido pedisse perdão. Quero dizer para você: pede perdão a si primeiro, por aquilo que foi gerado dentro de você, pela raiva que talvez você sente. E isso vai mover o coração dele, para que ele também peça perdão. O perdão é uma porta de oportunidades na nossa vida. Se você é ferido com alguém da igreja,